Olá, ele é sofisticado, ousado e muito dedicado. Natural de Quaraí, o filho do seu Ricardo e da dona Ilka, especialista em direito privado, mestre e doutor em direito, professor universitário, escritor, artista plástico e músico. O pai do Ricardo e do Ranieri é casado com a Marla, faz o que gosta e gosta de tudo que faça sua família feliz. Hoje teremos uma conversa de peso com Ricardo Giuliani Neto. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Um grande prazer te receber aqui. Eu sou um fã teu, vamos tietar um pouco aqui, né? Obrigado. Além de me trazer com muito carinho a lembrança do teu irmão, que está por aí, né? Vamos deixar bem claro isso antes que pense que a lembrança é póstuma, né? Sim. Que é um queridão, meu amigo Eduardo. O Eduardo é um grande cara. Muito bem-vindo. É uma honra estar aqui contigo, sabe? E esses convites são os que valem, né? Que ele é de coração. Convite não falta na tua vida, né? Tu é convidado para tudo sempre, né? Não, mas eu acho que tem mais horas de TV do que o comandante Rolim de Fogo teve e por aí vai, né? Não. Onde tem um bom debate, Ricardo Giuliani está lá. E onde tem uma possibilidade de construir alguma coisa, né? Isso que para mim é o importante. Temos como construir, como contribuir com a opinião franca, né? As pessoas não precisam muito gostar do que eu digo, né? Se elas pararem para ouvir, tá bem, para mim serve, né? Tu é um provocador? Às vezes é preciso. O debate, às vezes, ele te impõe determinadas estratégias para fazer com que o teu interlocutor saia da moita. Tá bem. Porque existem muitos interlocutores que são presos ao politicamente correto. Certo. Então, às vezes parece que somos iguais, mas nós não somos iguais. Né? Então, as diferenças são importantes. A diferença é a condição civilizatória. Só que hoje as coisas estão tão parecidas, estão tão formatadas, que a provocação ela cumpre esse papel. Tirar determinados desiguais que querem parecer iguais da moita. E aí também, quem nos ouve sabe quem é quem. Tu te sente nesse papel de ser uma pessoa a botar as outras para pensar? Esta é a minha pretensão. A minha motivação para estar na universidade... Isso é uma vocação de vida? Não, eu acho que... Eu não falo nem em missão, eu acho que isso é algo que me realiza como cidadão e como pessoa. Eu acho que a reflexão é o elemento fundamental da existência. Isso, por exemplo, é o que me levou para a universidade. A minha decisão de estar na universidade e ter estado lá durante 18 anos é poder compartilhar com os meus alunos, com aquelas pessoas que conviviam comigo, a capacidade de refletir, ou seja, pensar sobre o que já se pensou, exercer a autocrítica e mais do que tudo isso, né? Isso tem a ver com mudar de ideia? Mudar de ideia. Ricardo Giuliani muda muito de ideia. Eu mudo sempre, não é? E a minha frase é aquela que a esquerdalha não gosta, né? Eu uso o Carlos Lacerda. O Lacerda tinha uma frase que dizia assim: se me apresentares uma ideia melhor que a minha, pego na hora. E a razão é simples, eu melhorei. Ele usa ela sempre, adoro. E ele concluía dizendo: mudo, porque melhorei. Eu não tenho problema de melhorar. Estou mais tranquilo agora. Não. Achei que faltava personalidade mesmo. Não, mudar. Olha, existe um grande pensador chamado Cornelius Castoriadis, que é um grego francês, não é? Que ele trabalha a evolução da humanidade se dá por intermédio do discurso. A palavra se constitui para discursar. E discursar simplesmente é mostrar ao outro o mundo que entendo melhor para nós. Então vamos deixar de falar do outro, vamos lá. Claro. Natural de Quaraí. Lá no cantinho do Rio Grande do Sul ou é onde começa o Rio Grande do Sul? Eu acho que lá começa o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo é interior. Nós estamos na borda. Da Grande Quaraí. Na Grande Quaraí. Né? Quaraí é uma cidade muito interessante. Quaraí é uma cidade que fica a 600 quilômetros de Porto Alegre e a 600 quilômetros de Montevidéu. Portanto, é uma cidade que, pelas condições objetivas, nos permitiu fazer uma formação dentro do Uruguai. Também. Então, nós tínhamos muita facilidade em acessar todos os bens culturais que vinham pelo Uruguai.
Quaraí tem o Luiz Menezes, Quaraí tem Lília Ripoll, Quaraí tem Dionelli Machado, Quaraí tem uma série de pessoas que são importantes, não são mais importantes que outras. Né? Mas Quaraí tem uma condição, e tinha uma condição econômica no início do século privilegiada. Enquanto Pelotas produzia 50% do charque do Rio Grande do Sul, Quaraí produzia 30%. Portanto, haviam agregados econômicos naquele ambiente que permitiu à cidade se estruturar de uma maneira diferente. Não melhor do que ninguém, mas diferente. É uma cidade planejada, é uma cidade com ruas grandes, é uma cidade com coleta de esgoto, né, sanitário e pluvial. Então, é uma cidade que aprendeu a valorizar os seus conterrâneos. Né? E mais do que isso, e sempre foi uma cidade com pretensões cosmopolitas. Foi uma cidade que sempre se abriu para receber todos que quisessem estar lá. Então, eu sou muito orgulhoso de ser um quaraense, né? Mas eu não gosto da Quaraí querência querida, né? Que é aquela coisa que os milicos inventaram. Eu gosto da terra do barbicacho. Né? Quaraí tinha milícias que defendiam as fronteiras do Rio Grande do Sul a partir dos seus próprios conterrâneos. Não é? E se dizia terra do barbicacho porque enquanto se cavalgava, não é, junto com os charruas, né, o chapéu ia para trás e segurava no barbicacho. Tá bem. Então, toda vez que se precisava que nós recorrêssemos à defesa da terra, né, os quaraenses eram chamados. Sou muito orgulhoso. O que aquelas ruas lá viram dessa tua tenra infância? Em Quaraí? Tá louco, os caras até hoje eu vou lá, esse é o filho do Ricardinho. Porque dizem que o meu pai era terrível, e era, o pai contava, e dizem que eu fui mais terrível que o pai. Portanto, eu tive uma infância absolutamente integral, né? Integral. Não é? Andando pelo campo, de pé descalço e só de calção, tomando banho no rio, brincando nas fazendas, curtindo os meus amigos, não é? Estudando com prazer. Né? Tentou levar um pouco disso para os teus filhos, que já nasceram, sim, já nasceram em Porto Alegre. Do videogame. Né? Eu te digo assim, os meus filhos... Da neurose urbana? Não, os meus filhos, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que em certa medida, tanto eu quanto a mãe deles, conseguimos dar humanidade à criação deles. Né? O meu filho mais novo joga golfe, futebol e joga muito bem ambos os esportes. Toca violão, bateria, guitarra, tal, estuda arquitetura. O meu filho mais velho toca violão, trabalha com computação gráfica, mora no Canadá já há 8 anos, não é? Leciona na universidade, onde ele fez a 2ª faculdade, não é? Mas são pessoas que vivem a vida, não é, da maneira mais integral possível, onde todos os bens tecnológicos, eles só são bens no sentido de utilitários. Nos servem, não nos dominam. Ponto. Nada mais do que isso. E as pessoas, para a nossa família, têm valor. Não é? Nós temos isso como... Isso não é discurso. As pessoas que nos conhecem sabem que nós temos relações com as pessoas. Nós gostamos das pessoas. E as pessoas a quem nós não gostamos, elas têm o privilégio de saberem que nós não gostamos delas. Entende? Então nós não temos... Isso os meus filhos são a expressão de uma família que se articula como família. Né? O Eduardo, meu irmão, a Cristina, minha irmã, a mãe, o pai, quando era vivo. A nossa família era uma família integral, família gringa, não é? Que tem os tios, as tias, os tios-avós, todos nós. Mas temos esse hipocrisia processo. faz parte do nosso dia a dia. Cara. Eu procuro não ser. A nossa sociedade está repleta disso. Né? Eu te diria o seguinte, nós somos uma sociedade cínica. Né? No pior sentido No da pior palavra, sentido né? da expressão. Né? Mas nós somos uma sociedade cínica porque nós somos moldados para sermos cínicos. Olha a condição política brasileira, se não é a condição do me engana que eu gosto. Né? Se eu pegar o tema da máfia das próteses, eu não vou encontrar vereador, eu não vou encontrar deputado. Somos nós mesmos ali fazendo isso. Se eu pegar agora a sonegação do arroz, né? Não tem deputado, não tem vereador. Se eu pegar a Operação Zelotes, não tem deputado, não tem político. O leite. Olha a questão do leite, não tem deputado. Portanto, nós somos uma sociedade que costumamos atribuir a responsabilidade ao outro. Ou seja, nós nos desresponsabilizamos das nossas obrigações cidadãs. Eu te digo o seguinte, eu tenho pouquíssimos inimigos, eu posso contá-los nas mãos. Né? Mas, com certeza, todos esses, ou esses poucos,
são meus inimigos porque sabem exatamente o que eu penso deles. Eu tenho um problema enorme, eu não consigo estender a mão a quem eu não gosto. Podem chamar de arrogância o que bem entenderem. Mas eu acho que o cinismo, não é, ele é o elemento fundamental de desestruturação desta nossa sociedade na quadra histórica em que vivemos. E esta condição civilizatória, ela é expressa pelo abandono da condição do ser para a condição do ter. Então a sociedade nos admite... Assustador isso. Isso. Tu pega, por exemplo, o tema da discussão da minoridade penal, se não é exatamente o processo que nos leva a ser admitido ou não em determinadas tribos pela condição que nós podemos ostentar como ter. Aquele menino que mata outro menino para furtar, ou para roubar, no caso, que matou, um boné de aba larga que custa R$400. Mas aquele boné é o que o admite na tribo. Aquele tênis de R$800 que matam um adolescente, né, para ser admitido numa determinada tribo. Esta é a condição máxima de cinismo que nós temos. Buenas, isso começou a passar pelas faculdades, isso chegou nas escolas particulares. Estas culpas são nossas, como cidadãos que chegamos nas escolas e dizemos aos professores: sabes com quem estás falando? Nós, da classe média. Entrevistei o presidente da Guarda Municipal de Novo Hamburgo semana passada, perguntei exatamente isso para ele. Tem gente que ainda fala isso, tu sabe com quem tu estava falando, e ele disse que ouve isso pelo menos meia dúzia de vezes por blitz. E assim, ó, quem são essas pessoas? São os da minha classe social. Quem são os consumidores de droga? São os da minha classe social. Quem são os que se matam nas estradas andando a 300 por hora? São os da minha classe social. Quem é que fala mal da indústria das multas do trânsito? São os da minha classe social. Quem é que fala mal do tráfico? São os da minha classe social. Perfeito. Nós temos esse hábito. Por que a gente não consegue refletir isso maduramente? Porque a nossa sociedade, ela consegue ser descrita em 140 caracteres. Abaixo o Twitter. Eu não sou abaixo o Twitter. Com 140 caracteres dá para estabelecer... Não nos reduz a nada, né? Mas nós podemos, com 140 caracteres, dizer coisas importantes. Mas nós podemos nos transformar em objetos desses 140 caracteres. Então, eu te digo o seguinte, ó, nós, classe média, né, e aí eu não quero pegar integralmente o conceito da Marilena Chauí, que diz que a classe média é podre, é corrupta. Eu penso assim, mais ou menos. Mais ou menos. A Marilena eu acho muito dura nesse aspecto. Mas nós, classe média, somos aqueles que no meu clube, o Country Club de Porto Alegre, podemos jogar canastra às 10 da manhã. Mas encho a boca para chamar de vagabundos aqueles caras que estão na tinga jogando mini snooker às 10 da manhã. E tomando uma cerveja. Claro, e eu não me preocupo. Claro, eu não me preocupo em dizer assim, vem cá. Mas o cara, aquele que está jogando mini snooker às 10 da manhã, foi aquele que coletou lixo a noite inteira. Assim como a velha que joga canastra às 10 da manhã no clube, é aquela que clinicou até às 3 da manhã no pronto-socorro. Por quê? Porque nós somos uma sociedade de acusadores e de julgadores. Nós não temos a capacidade de exercer a defesa. A capacidade de dizer, calma, aquele cara que passou por mim a 150... Isso é um exercício ou é uma coisa que vem de berço? Não, isso é uma moldagem civilizatória. Social mesmo. Social. Não é? A minha tese de doutorado, eu procurei me dedicar a isso, trabalhando sobre teorias da comunicação, a psicanálise, uma série de outras coisas, e a minha conclusão é assim: nada ocorre por geração espontânea. A sociedade de massas, ela é uma necessidade do capitalismo contemporâneo. Eu preciso massificar, mas para que essa massificação seja eficiente, eu preciso pulverizar. Ou seja, cada um de nós precisa se sentir como titular dos destinos do mundo. E, ao mesmo tempo, somos massa conduzida, né, por esses interesses enormes. Quero um pouco mais de aula, mas isso logo depois do nosso intervalo. Claro. Hoje com o advogado e artista plástico, Ricardo Giuliani.